Olá! Hoje nós vamos mergulhar fundo em um dos temas mais cercados de silêncio, vergonha e principalmente desinformação em toda a história da civilização ocidental: a masturbação. É um assunto que carrega um paradoxo fascinante. Ao mesmo tempo em que é uma prática extremamente comum, talvez quase universal, ela foi por séculos condenada de forma veemente e implacável. Foi chamada de vício, de pecado mortal, de doença que levava à loucura. Mas como algo tão íntimo e privado, que não prejudica ninguém, se tornou um monstro tão assustador na nossa cultura? Bem, é exatamente essa a jornada que faremos juntos hoje. Nós vamos viajar no tempo para entender as origens desse tabu. Vamos investigar como interpretações equivocadas de textos religiosos antigos deram o pontapé inicial. Depois, veremos como a Igreja na Idade Média transformou essa desconfiança em uma doutrina oficial, com regras e punições. E então, numa virada surpreendente, veremos como, a partir do século XVIII, a ciência pegou essa condenação religiosa e a vestiu com uma roupagem médica, transformando o pecado na doença da loucura masturbatória. Finalmente, vamos chegar ao século XX e XXI para entender como a ciência moderna não só desmentiu tudo isso, mas passou a enxergar o ato de uma forma radicalmente diferente, até mesmo benéfica. E por que isso é importante? Porque essa história vai muito além do sexo. Ela é, na verdade, um estudo de caso espetacular sobre como as instituições, sejam elas religiosas ou científicas, têm o poder de definir o que é normal e o que é desviante. É uma história sobre como a culpa e o medo podem ser usados como ferramentas poderosas de controle social. E é sobre as consequências psicológicas reais e devastadoras que essa culpa pode ter na vida das pessoas. Então, se preparem, porque vamos desconstruir séculos de tabu e desinformação. Vamos começar. Para a gente conseguir navegar por essa história tão longa e complexa, eu dividi nossa análise em 6 partes, como um mapa. Primeiro, vamos direto para as raízes do tabu, para entender onde tudo começou, lá na antiguidade. Depois, em A Institucionalização da Culpa, vamos ver como essa ideia virou doutrina oficial na Idade Média. A terceira parte, a medicalização do pecado, vai mostrar a transição fascinante do pecado para a doença. Na quarta parte, a revolução do século XX, a gente vai ver a grande virada, quando a ciência começou a corrigir seus próprios erros. Em seguida, vamos explorar uma nova perspectiva, focando nos benefícios e funções que a ciência hoje atribui à masturbação. E, por fim, vamos discutir o dilema moderno, o conflito que existe até hoje entre fé, culpa e saúde sexual. Vamos seguir essa ordem para entender a evolução completa desse pensamento. Muito bem, vamos começar pelo começo do começo. A pergunta fundamental é: de onde, mas de onde mesmo, veio a ideia de que a masturbação é um ato errado ou moralmente reprovável? Por mais de 2000 anos, a principal justificativa religiosa para condenar a masturbação foi a famosa história de Onã, que está lá no livro de Gênesis. A versão simplificada que se popularizou é que Onã foi punido por Deus por derramar sua semente na terra. E isso foi interpretado como uma condenação a qualquer ato sexual que não terminasse em fecundação, incluindo a masturbação. Mas, quando a gente analisa o texto com um pouco mais de cuidado, a história é completamente diferente. Como explica muito bem o teólogo Michael Sanz Patton, o ato de Onã não foi masturbação, foi coito interrompido. E o mais importante, a razão da punição divina não teve nada a ver com o desperdício da semente. Onã tinha a obrigação, pela chamada lei do levirato, de dar um herdeiro ao seu irmão falecido, casando-se com a viúva dele. Mas por puro egoísmo e ganância para que as terras não fossem para um sobrinho, ele se recusou a cumprir seu dever. O pecado dele foi social e familiar. Foi a desobediência a uma lei importante e a sua motivação egoísta. O ato sexual foi apenas o meio pelo qual ele executou essa desobediência. E aqui vem o ponto mais crucial de todos. A Bíblia, seja o Antigo ou o Novo Testamento, simplesmente não menciona masturbação. Nenhuma vez. O silêncio é absoluto. E como aponta Phipps, esse silêncio é ensurdecedor. Se fosse um pecado tão grave, tão central para a moralidade, faria sentido que os textos sagrados simplesmente o ignorassem? Provavelmente não. E isso nos leva a uma conclusão inevitável. O tabu não veio diretamente da Bíblia. Ele foi uma construção posterior. Ok, então se não está na Bíblia, de onde veio essa condenação tão forte? Ela se formou a partir da confluência de 3 grandes correntes de pensamento. A primeira foi o judaísmo talmúdico, que se desenvolveu séculos depois dos textos bíblicos. Foram os rabinos do Talmud que pegaram a história de Onã e a reinterpretaram, solidificando a ideia de que o derramamento da semente era, em si, um pecado grave.
A segunda fonte, e talvez a mais poderosa, foi a influência de filosofias gregas no cristianismo primitivo. Correntes como o estoicismo, o neoplatonismo e o gnosticismo tinham em comum uma visão dualista do mundo. Uma oposição radical entre o espírito, que era bom e puro, e o corpo, que era visto como uma prisão, uma fonte de paixões corruptas e desejos baixos. Nesse contexto, o prazer sexual era visto com enorme desconfiança. E, finalmente, a terceira fonte foi um foco quase obsessivo na procriação. Em sociedades antigas, onde a sobrevivência do grupo dependia do crescimento populacional, qualquer ato sexual que não tivesse como objetivo gerar filhos era visto como um desperdício, uma hostilidade à ordem natural das coisas. A figura que pegou todas essas ideias e as sintetizou na doutrina cristã que dominaria o Ocidente por 1500 anos foi Santo Agostinho. Para Agostinho, que viveu no século IV, o desejo sexual em si, que ele chamava de concupiscência, era uma consequência do pecado original, uma força caótica e desordenada. A única coisa que poderia justificar o ato sexual era a sua finalidade, a procriação. O prazer era, na melhor das hipóteses, um efeito colateral tolerável. Com base nessa lógica, ele criou uma hierarquia de pecados sexuais. E aqui vem a parte que soa chocante para nós hoje. Ele distinguia entre pecados naturais e pecados contra a natureza. Um pecado natural, como a fornicação ou a prostituição, era imoral, mas pelo menos seguia ao mecanismo natural do sexo, pênis-vagina. Já a masturbação, para Agostinho, era um pecado contra a natureza, porque frustrava completamente o propósito procriativo. Na lógica dele, era um pecado mais grave que a prostituição. Essa ideia se tornou a pedra fundamental da ética sexual cristã por séculos. Então, vamos amarrar as pontas desta primeira parte da nossa história. O que nós vimos até aqui? Vimos que a base original do tabu contra a masturbação não é uma ordem divina, clara e explícita encontrada na Bíblia. Pelo contrário, ela é uma teia complexa, tecida com fios de diferentes origens, uma interpretação equivocada da história de Onã, que foi consolidada pelo judaísmo talmúdico, e a forte influência de filosofias gregas que desconfiavam profundamente do corpo e do prazer. Santo Agostinho foi o grande arquiteto que pegou esses fios e os transformou numa doutrina poderosa. Essa base filosófica e teológica foi a fundação sobre a qual a Idade Média construiria um verdadeiro império de culpa. Agora, nós entramos na segunda seção. Se na Antiguidade nós vimos o nascimento das ideias, na Idade Média nós veremos como essas ideias deixaram de ser apenas a opinião de teólogos e filósofos e se transformaram em doutrina oficial, em lei da Igreja, codificada e imposta de forma sistemática a toda a sociedade. É aqui que a culpa se torna institucionalizada. A Idade Média foi o período em que o tabu foi sistematizado e transformado em lei canônica. A partir do século VII, começaram a surgir os chamados penitenciais. Eram basicamente manuais para padres confessores, com uma lista detalhada de pecados e as punições correspondentes. E, como nos conta Phipps, as penitências para masturbação eram chocantemente severas, podiam chegar a 3 anos de jejum a pão e água. Isso era muitas vezes uma punição mais dura do que aplicada para crimes como roubo. O grande marco, no entanto, veio em 1054. Foi nesse ano que o Papa Leão IX condenou oficialmente a prática, elevando-a à categoria de pecado grave. A partir daí, não era mais uma questão de interpretação, era a palavra final da mais alta autoridade da Igreja. Se Agostinho foi o arquiteto da fundação, Tomás de Aquino, no século XIII, foi o engenheiro que construiu a estrutura filosófica mais sofisticada para justificar a condenação. Ele usou a filosofia da lei natural, a ideia de que Deus escreveu um propósito, uma função na própria natureza das coisas. E para Aquino, o propósito, a lei natural do sexo, era um só, a procriação. A partir daí, ele desenvolveu uma hierarquia de pecados sexuais ainda mais rígida que a de Agostinho. Para ele, pecados como estupro e incesto eram terríveis, mas ainda eram pecados naturais, no sentido de que não frustravam a possibilidade de procriação. Já a masturbação e a sodomia eram pecados contra a natureza e, na sua lógica, eram mais graves, pois desviavam o sêmen do seu único propósito divino. Ele chegou a fazer uma analogia que hoje nos parece absurda, como cada sêmen continha uma pessoa em potencial, destruí-lo era um ato análogo ao homicídio. Com essa base doutrinária e filosófica tão sólida, a Igreja medieval tinha em mãos ferramentas poderosíssimas de controle social. Os pesquisadores Phipps e Patton usam 2 termos para descrever a atmosfera cultural da época: teofobia e sexofobia. Teofobia não é apenas ter fé em Deus, é ter um medo paralisante de um Deus juiz, vingativo, que observa cada pensamento e ato, pronto para punir com a danação eterna.
E a sexofobia é um medo generalizado do sexo e da sexualidade, vistos como a principal porta de entrada para o pecado e a perdição. Ao classificar a masturbação como um pecado mortal, a Igreja criou um mecanismo de controle quase perfeito. Um pecado mortal significava que, se a pessoa morresse sem confessá-lo e receber absolvição, sua alma iria direto para o inferno. Isso garantia que a vida mais íntima e privada das pessoas estivesse sob constante vigilância, não só de Deus, mas da própria consciência aterrorizada do indivíduo que o levava de volta ao confessionário, reforçando o poder da instituição. Resumindo então esta segunda parte. A Idade Média não apenas herdou o tabu da antiguidade, ela o fortaleceu, o codificou e o transformou em lei. Usando a lei canônica, a sofisticada filosofia da lei natural de Tomás de Aquino e principalmente a poderosa arma psicológica do medo da danação eterna, a Igreja cimentou na cultura ocidental a ideia de que a masturbação era um dos piores pecados que alguém poderia cometer. Mas, com o passar dos séculos, uma nova autoridade começaria a surgir na Europa, a ciência, e o controle desse tabu estava prestes a mudar de mãos. E agora, na nossa terceira sessão, nós chegamos a uma das transições mais fascinantes e bizarras de toda essa história. A partir do século XVIII, com o Iluminismo, a autoridade da religião começa a ser questionada pela autoridade da ciência e da razão. Mas, no caso da masturbação, o que aconteceu não foi uma libertação do tabu, mas uma transformação. O pecado foi rebatizado como doença, o padre foi substituído pelo médico, e a ameaça do fogo do inferno deu lugar a uma ameaça talvez ainda mais aterrorizante, a da loucura. A figura central dessa transição foi um médico suíço chamado Samuel Tissot. Em 1758, ele publicou um tratado que se tornou um best-seller europeu, chamado Onânia. Nesse livro, Tissot deu um verniz de ciência ao antigo tabu religioso. Ele criou uma teoria pseudocientífica elaborada que dizia que o sêmen era uma substância vital, uma espécie de essência da energia nervosa. Perder sêmen para ele era muito mais grave do que perder sangue. Essa perda excessiva, segundo Tissot, esgotava a energia vital do corpo e causava um fluxo sanguíneo violento e descontrolado para o cérebro, o que, por sua vez, levava a todo tipo de desordens, culminando na insanidade. Era uma teoria completamente sem base, mas numa época que idolatrava a ciência, ela foi incrivelmente persuasiva. A ideia da loucura masturbatória se espalhou como fogo pela Europa e pela América. E não foi aceita apenas pelo público leigo, foi endossada por grandes intelectuais da época, incluindo o filósofo Immanuel Kant. O medo religioso, que podia ser aplacado pela confissão, foi substituído por um pânico médico que parecia inescapável e puramente físico. Se no século XVIII a teoria nasceu, foi no século XIX, na era vitoriana, que a histeria atingiu seu auge. A masturbação se tornou uma espécie de bode expiatório universal para a medicina. A lista de doenças e problemas atribuídos a ela é simplesmente impressionante. Cegueira, surdez, epilepsia, indigestão, acne, problemas cardíacos, demência e até a morte súbita. Qualquer mal que um médico não conseguisse diagnosticar poderia ser atribuído ao vício secreto. E essa paranoia não ficou só nos livros. Ela levou à criação de uma literatura médica aterrorizante para pais e jovens, e pior, a invenção de dispositivos sádicos que eram vendidos como tratamentos. Como relata Patton, foram criados anéis com espinhos para serem colocados no pênis à noite, cintos de castidade para meninos e meninas, e em casos extremos, os médicos chegavam a realizar a cauterização dos genitais ou até mesmo a castração como cura. Foi um período de enorme crueldade, tudo em nome da ciência. No final do século XIX, o diagnóstico de loucura começou a dar lugar a um termo um pouco mais sutil, neurastenia, uma espécie de esgotamento nervoso crônico. E é aqui que entra em cena uma figura-chave, Sigmund Freud. No início de sua carreira, Freud ainda estava influenciado por essas ideias e chegou a ligar a masturbação excessiva à neurastenia. No entanto, a visão dele já era profundamente paradoxal, como aponta a Pata. Ao mesmo tempo em que havia como uma possível causa de neurose, ele também foi um dos primeiros a afirmar que a masturbação era uma fase absolutamente normal e essencial para o desenvolvimento psicossexual saudável. Essa contradição interna no pensamento de Freud já era um sinal de que as velhas certezas médicas estavam começando a ruir. Para concluir esta terceira parte, o que vimos foi a secularização do tabu. Ele não enfraqueceu, ele se fortaleceu ao trocar a autoridade da religião pela autoridade então inquestionável da ciência. O pecado foi rebatizado como patologia, o inferno foi substituído pelo hospício. O resultado prático, no entanto, foi o mesmo, ou talvez até pior. A amplificação do pânico social e do sofrimento individual, tudo baseado em teorias que, hoje sabemos, eram completamente infundadas e fantasiosas. O palco estava montado para a grande revolução que viria no século seguinte.
E assim chegamos à quarta sessão, que é a grande virada da nossa história. Depois de séculos de condenação, primeiro religiosa e depois médica, o século XX testemunhou uma mudança de paradigma espetacular. A mesma ciência que tinha criado e alimentado um monstro da loucura masturbatória por 200 anos, agora, com novas ferramentas e novas perspectivas, começaria a desmontalá-lo peça por peça. Essa revolução não aconteceu da noite para o dia, ela começou com as vozes de alguns pioneiros corajosos que ousaram desafiar o dogma médico estabelecido. Um deles foi o sexólogo britânico Havelock Ellis, que no início do século já argumentava que a masturbação era, na verdade, uma válvula de escape natural e inofensiva para a tensão sexual. Vimos também a mudança no pensamento de Freud, que progressivamente passou a ver a repressão da sexualidade como verdadeiro problema e não a sua expressão. Mas talvez a inversão mais radical tenha vindo de um de seus discípulos, Wilhelm Stekel. Ele virou a lógica de cabeça para baixo e afirmou: a neurose, a ansiedade, o sofrimento não são causados pela masturbação. Eles são causados pela culpa e pelo medo que a sociedade impôs ao ato. Foi uma ideia revolucionária. As opiniões desses teóricos eram importantes, mas o golpe de misericórdia no velho tabu veio da pesquisa empírica, dos dados. E o nome central aqui é Alfred Kinsey. A partir de 1948, com a publicação de O Comportamento Sexual do Homem, Kinsey fez algo que nunca havia sido feito antes. Ele entrevistou milhares de pessoas sobre suas vidas sexuais. E os resultados foram uma bomba. Ele descobriu que 92% dos homens entrevistados relataram ter se masturbado. Parem pensando no impacto desse número. Algo praticado por 92% da população não pode, por definição, ser uma doença ou um desvio. É a norma. Estatisticamente, o desvio era não praticar. E a bomba foi ainda maior em 1953, com o relatório sobre as mulheres. Num tempo em que a sexualidade feminina era um tabu ainda maior, Kinsey revelou que 62% das mulheres também se masturbavam. Além de provar a normalidade estatística do ato para ambos os sexos, Kinsey fez outra descoberta demolidora. Ele encontrou uma correlação positiva entre a masturbação na juventude e a capacidade da mulher de atingir o orgasmo no casamento. Isso contradizia diretamente séculos de dogmas médicos que diziam que a prática destruiria a capacidade de ter prazer numa relação. Essa citação de Michael S. Patton resume perfeitamente a virada conceitual que aconteceu em meados do século XX. Uma nova geração de médicos e psicólogos, armados com os dados de Kinsey e as ideias da psicanálise, passou a ver a masturbação como um comportamento inofensivo. E, o mais importante, eles finalmente identificaram o verdadeiro vilão da história. O problema real, a causa da disfunção, da ansiedade, da paranoia, não era o ato em si, mas sim a culpa, a vergonha e o medo que haviam sido construídos em torno dele. Resumindo esta quarta e crucial sessão, o século XX foi o palco da despatologização da masturbação. Através das novas teorias da psicanálise e, de forma decisiva, da pesquisa empírica em larga escala de Kinsey, os mitos médicos que aterrorizaram por 200 anos foram desmantelados. A ciência finalmente revelou que a masturbação não era uma doença, mas um comportamento estatisticamente normal. E, mais importante, identificou que a verdadeira fonte de sofrimento não estava no corpo, mas na mente, na culpa. Essa nova compreensão abriu as portas para uma perspectiva inteiramente nova, que vamos explorar agora. Chegamos à quinta sessão, e aqui a narrativa se inverte completamente. Se até agora a jornada foi da condenação à absolvição, agora a história dá mais um passo. A ciência não vai mais apenas dizer que a masturbação não faz mal, ela vai começar a investigar e a documentar como, em muitos casos, ela pode, na verdade, fazer bem. A masturbação deixa de ser vista como um problema e passa a ser explorada como uma prática com potenciais benefícios e funções importantes. A pesquisa moderna, especialmente a partir dos trabalhos de Masters e Johnson, documentou uma série de benefícios psicofísicos claros. O mais óbvio é um alívio da tensão. O orgasmo é um poderoso relaxante natural, tanto muscular quanto mental, e pode ajudar a induzir o sono. Além disso, as contrações uterinas durante o orgasmo podem ajudar a aliviar dores, como as cólicas menstruais. O antigo mito do excesso, a ideia de que se masturbar demais esgotaria alguma energia vital, foi completamente desbancado. Não existe um número certo ou errado. A frequência é uma questão puramente individual. E para casais, a masturbação pode ser uma ferramenta saudável e importante para equilibrar a vida sexual, especialmente quando há diferenças nos níveis de desejo, permitindo que cada um satisfaça suas necessidades sem gerar pressão ou ressentimento no parceiro. Além dos benefícios diretos, a masturbação tem um papel educacional e de desenvolvimento vital. Podemos pensar nela como um laboratório sexual seguro. É a primeira e mais segura maneira de uma pessoa se engajar no autoconhecimento sexual.
descobrir o próprio corpo, entender o que gosta, o que dá prazer, como funciona a sua resposta sexual, tudo isso sem os riscos de uma gravidez indesejada ou de infecções sexualmente transmissíveis, o que é especialmente importante para os jovens. E, como já apontavam as pesquisas de Kinsey e Masters e Johnson, isso é particularmente crucial para a mulher. Aprender a atingir o orgasmo sozinha, entendendo o próprio corpo, muitas vezes torna mais fácil e mais provável que a mulher consiga atingir o orgasmo com um parceiro mais tarde. A repressão dessa exploração, e não a prática, é que está frequentemente ligada a dificuldades sexuais futuras. Existe também um argumento de ordem moral e social defendido por pesquisadores como Phipps, Steckel e o próprio Kinsey, que vê a masturbação como uma válvula de segurança social. A lógica é que a tensão sexual é uma pulsão humana poderosa. Ao oferecer uma saída privada, segura e inofensiva para essa tensão, a masturbação pode, em tese, reduzir a pressão social para comportamentos de maior risco, como a busca por prostituição, a pressão por sexo casual não desejado ou, em casos extremos, até a incidência de crimes sexuais. E aqui chegamos à ironia final, a inversão mais completa de toda essa história. O ato que foi demonizado por séculos como a causa de todo tipo de disfunção sexual e mental é hoje, paradoxalmente, usado como ferramenta terapêutica para tratar essas mesmas disfunções. Terapeutas sexuais ao redor do mundo prescrevem exercícios de autoestimulação como parte do tratamento para problemas como a anorgasmia, dificuldade de atingir o orgasmo e a ejaculação precoce. Como diz Patton, o pecado secreto e a doença social se tornaram uma terapia. Concluindo esta quinta sessão, a visão moderna, baseada em mais de 70 anos de pesquisa científica, é que a masturbação está longe de ser uma prática prejudicial. Pelo contrário, ela é um comportamento natural e, para a maioria das pessoas, saudável, com benefícios e funções importantes para o bem-estar físico e mental, para a educação sexual e até para a harmonia social. Essa compreensão científica, no entanto, cria um dilema profundo e por vezes doloroso para pessoas que ainda vivem sob a sombra das crenças antigas. Chegamos à nossa sessão final, o ponto onde o passado e o presente colidem de forma mais direta na vida das pessoas hoje. Vamos analisar o conflito moderno vivido por muitos indivíduos, especialmente aqueles com uma formação religiosa, que se encontram presos numa tensão constante entre, de um lado, todo o conhecimento científico que acabamos de ver, e do outro, uma culpa profunda e arraigada, herdada de séculos de doutrina e condenação. Para muitas pessoas de fé hoje, a masturbação continua sendo uma grande área cinzenta teológica. Como vimos, a ausência de uma condenação bíblica clara cria um vácuo. E nesse vácuo, como explicam os psicólogos da religião Quay e Hoover, prospera o que pode ser chamado de culpa falsa ou culpa deslocada. É um sentimento intenso de pecado e vergonha sobre um ato que é psicologicamente normativo e teologicamente ambíguo. Em casos mais graves, a manipulação dessa culpa por líderes religiosos pode levar ao que se chama de abuso espiritual, onde a teologia é usada não para guiar, mas para envergonhar e controlar as pessoas. Uma análise crítica informada de algumas passagens bíblicas frequentemente usadas para condenar a prática pode ajudar a aliviar essa tensão. Por exemplo, em Mateus 5, Jesus condena não o desejo sexual em si, mas o olhar com cobiça. Uma análise mais profunda do texto grego original distingue o desejo, eros, da cobiça, epithumia, que é um desejo que objetificia o outro, que quer possuir. O foco de Jesus é a intenção do coração em relação a outra pessoa, um tema muito diferente da masturbação. Da mesma forma, em Levítico 15, a emissão de sêmen tornava o homem impuro, mas é fundamental entender que, no contexto de Levítico, impureza não era um julgamento moral ou sinônimo de pecado. Era um estado ritual e cerimonial, temporário, que impedia a pessoa de participar de certos ritos do templo, assim como o contato com o cadáver ou o fluxo menstrual. Tinha a ver com simbolismo e ordem, não com moralidade. E, para complicar ainda mais esse dilema moderno, existe um fator sociológico novo e poderoso, o fenômeno da idade adulta emergente. Em gerações passadas, o período entre a puberdade e o casamento era relativamente curto. Hoje, os jovens atingem a maturidade sexual por volta dos 12 ou 13 anos, mas o casamento, se acontecer, é frequentemente adiado para o final dos 20 ou início dos 30. Isso cria um hiato de 15 a 20 anos, onde a pessoa é biologicamente adulta em termos sexuais, mas socialmente solteira. As morais sexuais tradicionais, pensadas para uma realidade social completamente diferente, muitas vezes não oferecem uma resposta prática ou realista para essa nova fase da vida. O desafio moderno, portanto, é um quebra-cabeça complexo.
Ele exige que a pessoa de fé navegue entre a normalidade psicológica, a ambiguidade teológica e as novas realidades sociológicas. Superar a culpa e a vergonha nesse contexto exige mais do que obediência cega a regras antigas. Exige educação, pensamento crítico, diálogo honesto e a coragem de buscar uma forma de integrar a sexualidade na vida de uma maneira que seja, ao mesmo tempo, saudável, responsável e fiel aos próprios valores mais profundos. Chegamos ao final da nossa jornada. Vamos recapitular as principais conclusões. Primeiro, vimos que a condenação histórica da masturbação não tem uma base bíblica sólida, mas se originou de interpretações posteriores e da influência de filosofias que desvalorizavam o corpo. Segundo, descobrimos que esse tabu foi mantido e fortalecido por séculos através do medo. Primeiro, o medo do inferno, e depois, o medo da doença e da loucura. Terceiro, a ciência do século XX, através de pesquisa empírica, provou de forma conclusiva que a masturbação é um comportamento humano estatisticamente normal e, talvez a lição mais importante de todas, o dano real, o imenso sofrimento psicológico causado por esse tabu ao longo da história, nunca veio do ato em si. Veio da culpa, da vergonha e do medo instilados por essas ideias. Portanto, uma abordagem saudável hoje, seja do ponto de vista secular ou religioso, precisa envolver educação, diálogo aberto e a redução da vergonha. A grande lição dessa história é um alerta poderoso sobre como o medo e a ignorância podem transformar um aspecto natural da experiência humana em uma fonte de imenso e desnecessário sofrimento. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma reflexão final. A longa e tortuosa história da masturbação é um estudo de caso espetacular sobre o poder de um tabu. Ela nos mostra de forma clara como uma ideia sem base na realidade, quando repetida por figuras de autoridade por tempo suficiente, pode se enraizar na cultura e causar estragos reais na vida das pessoas por gerações. A pergunta provocativa que fica para todos nós é: se a culpa, e não o ato, foi a verdadeira fonte de sofrimento nesse caso, que outros aspectos da nossa vida hoje, em pleno século XXI, podem estar sendo silenciosamente prejudicados por medos, preconceitos e tabus que nós, como sociedade, ainda não tivemos a coragem de questionar a fundo?